Oi todo mundo, e aí, como é que tá? Tudo bem? Bom, hoje eu vim pra falar de um assunto que é muito sério, é muito polêmico e também é muito ruim de se falar, porque isso denota que ele ainda existe, que é bullying. Eu me senti muito mais incentivada a falar desse assunto por causa de uma colega minha do mestrado que estava passando por esse problema de bullying com o filho dela. E conforme ela foi relatando alguns fatos, né, para mim, para outros colegas, eu comecei a notar o quanto é vergonhoso que hoje em dia as escolas e os professores e o corpo pedagógico em geral ainda se comportem com a mesma conduta e procedimento banana de como faziam há anos atrás, quando eu ainda estudava. Eu sei que sempre tem uma pessoa que diz que, mas um apelida, o outro é apelidado e o outro apelida também, e os dois se apelidam, mas isso não tem problema, é brincadeira. Vamos deixar uma coisa bem clara. Se por acaso o Kiko chama o Chaves de burro e o Chaves chama o Kiko de bochecha de bulldog velho e 5 minutos depois eles estão brincando, jogando bola e rindo, isso não é bullying. O bullying ele acontece quando só uma pessoa oprime, ofende, agride e outra tá chorando, tá sofrendo, tá se sentindo mal. Então o bullying ele acontece quando só um acha que tem o direito de oprimir o outro. Então, assim, eu sofri bullying quando eu estudava. Eu estudava num colégio religioso. Eu devo dizer que na minha cidade, os colégios religiosos, pelo menos hoje em dia, conforme muitas coisas que eu tenho escutado, de religiosos eles só têm a missa na quinta-feira e as aulas de religião que por vezes nada acrescentam em questão de caráter, de índole nos seus alunos. E muitas vezes professores e coordenação continuam agindo de uma forma omissa para casos de bullying, para casos de agressão. Eu sinceramente não sei o que talvez se passe na cabeça do corpo pedagógico de achar que não deve dar uma importância necessária para isso e simplesmente fecham os olhos. Eu tenho a seguinte percepção, realmente a educação a gente traz de casa, se é que esse é um dos principais argumentos que se utilizam quando se trata de bullying, quando se trata de alunos indisciplinados. Realmente a educação a gente traz de casa, a gente leva de casa, isso eu não estou discordando, mas um fato é, se você é professor e naquele determinado momento, naquele determinado local que você está responsável por uma turma de alunos, você tem uma autoridade para fazer alguma coisa, se você vê um bullying ou vê um mau comportamento, a questão é, por que você não utiliza essa autoridade? Então os professores, eles reivindicam seus direitos, reivindicam melhores salários, só que muitas vezes na hora de cumprir um dever que condiz com todos os direitos que eles reivindicam, eles se omitem. Não só eles, mas a coordenação em geral. Então, a escola ela é uma pequena sociedade, considerando que é um grupo de indivíduos de diferentes classes, diferentes personalidades, diferentes gênios, que estão convivendo num ambiente por determinadas horas por dia. Então, ela, sim, pode ser caracterizada como uma pequena sociedade. E o professor, se ele vê, por acaso, um aluno que pratica bullying com os colegas, um aluno que ele é indisciplinado, um aluno que ele não está contribuindo positivamente e ainda está atrapalhando o bom andamento, no caso de aulas, e também está interferindo na vida de outras pessoas, eu acho que o professor ele tem todo o dever de afastar esse indivíduo que não está conseguindo conviver nesta sociedade. Só que a questão é que eles não fazem isso. Então, assim, o bullying ele é algo totalmente abominável, ele não deveria existir. Essa que é a realidade. Na prática ele não deveria existir, na teoria ele também não deveria existir. É inadmissível que num colégio, numa escola onde se estão formando pessoas, se estão formando adultos, ainda exista o bullying. E normalmente os bullies, eles são
seja de qualquer idade, pode ser criança, pode ser adolescente, não importa, eles sempre têm um padrão. Eu consigo notar que ou é aquela garota super popular, ou é aquele garoto que tem alguma condição financeira um pouco melhor, ou até aquele garoto que tem um porte físico melhor, que se acha muito atraente, se acha muito bonito, se acha muito forte, se acha muito incrível, ou aqueles alunos cujos pais por vezes são ausentes e não dão educação, ou fazem com que ele ache que o mundo é dele, que todo mundo tem que se curvar, o que inclui as pessoas da escola. E esse tipo de perfil é o que engloba, às vezes, os bullies. Com relação à pessoa que sofre o bullying, falando por experiência própria, já cheguei sim várias vezes em casa chorando, dizendo que eu não aguentava mais os moleques da minha escola, dizendo que eu não aguentava mais. Eu era uma aluna muito aplicada, eu era uma aluna muito quieta, muito tímida, eu era gordinha, tinha cabelo volumoso, eu não era a garota mais bonita das turmas, então eu acabava sempre sofrendo bullying por causa disso. Eu digo que todo mundo tem um limite. Cada pessoa, cada aluno, cada criança tem um limite. Como o meu era sempre um pouco mais alto, eu sempre ficava muito na minha, eu era muito tímida. Eu, claro, não que isso não me atingisse, mas eu acabava deixando pra lá e ia vivendo a minha vida normal e só estudando, porque era esse o meu objetivo, era esse o meu foco. Porém, nem sempre é dessa forma. Há alunos, há crianças que não sabem lidar muito bem. Na verdade, ninguém deveria ter aquela ideia de lidar bem com isso, porque não é uma coisa que a gente tenha que lidar bem, porque é uma coisa horrível. Mas tem muitas crianças que sofrem muito mais com bullying, sofrem muito mais com os apelidos, com as rotulações. Tem algumas crianças que são muito mais suscetíveis a sucumbir, a ter muito mais problemas, talvez, do que outras. Eu não digo que umas sejam melhores do que outras para isso, porque começa que não deveria existir. Então, o conselho que eu tenho para dar se uma pessoa sofre o bullying, por exemplo, eu não cheguei ao ponto de me intimidarem ou de agressões físicas, mas tem alguns que chegam a esse ponto. Então, mas o conselho que eu dou sempre é procure um adulto para conversar com ele, para desabafar com ele, um adulto da sua confiança. O que inclui pais, primeiramente seus pais. Converse com eles e se chegar realmente àquele ponto extremo, que eu digo que é agressão, intimidação, agressão física, agressão psicológica, ao extremo, tipo, procure os seus direitos, procure uma organização competente. Porque o bullying, ele não deveria existir. Ele simplesmente deveria ser banido das escolas e o corpo pedagógico e os professores deveriam trabalhar para isso, mas acaba que eles não trabalham. E isso é até como incentivar uma culpa, porque se o professor sabe que uma criança está fazendo uma coisa errada, ele está percebendo que aquela criança ela tem aquele comportamento de bullying e não faz nada, ele está se omitindo e automaticamente indiretamente ele está contribuindo para que essa criança continue achando que está tudo bem, que está certo, e ele está amenizando a culpa. E isso é errado também. E eu me lembro que em todos esses anos, nos anos em que eu estudei, somente um professor chegou comigo, um professor entre, sei lá, uma dezena ou até mais, em todos os anos, chegou comigo e disse que eu era uma pessoa muito inteligente, que eu não deveria ligar para o que os outros falavam. Então, um professor somente em mais de 10 anos de escola que teve a sensibilidade, o senso de notar o quanto eu sofria com o bullying e dizer isso pra mim, eu acho que ainda é muito pouco comparado com todas as crianças que sofrem com isso diariamente. Então, procure os seus direitos. Se você estiver assim, naquele limite, procure um adulto de confiança e procure realmente ir atrás de uma solução. Eu sei que não é fácil,
não é fácil lidar com isso, não é fácil você... Porque é você que tá sofrendo. O bullying, pro bullying tá tudo bem. O bullying, ele acha que tá acima de tudo. Embora eu devo dizer que um dia esse bullying ele vai crescer, vai se transformar num adulto que também acha que tá acima de tudo, mas o mundo lá fora ele não vai ser tão gentil quanto às vezes os professores e o corpo pedagógico é. Procure assim um adulto de confiança e procure uma melhor solução para isso. Então, eu dedico esse vídeo para minha colega de mestrado, a Keila, para que ela... eu dou todo o apoio para ela, toda a força para ela, porque ela sabe o que ela viveu com o filho dela e o filho dela sabe o que ele viveu. Eu digo que realmente, como foi um caso assim muito extremo para ele, para o menino, eu acho que ela tá certa em querer divulgar querer ir atrás de uma solução para isso e não ter aquele receio de expor a escola e tudo mais, porque isso pode acontecer com outra criança dentro da mesma escola. Então, aquilo, se você não quer algo para o seu filho, você não vai querer também para o filho do outro. Se você pensa que outra criança pode estar sofrendo a mesma coisa na escola e os professores estarem fechando os olhos, o corpo pedagógico está fechando os olhos da mesma forma. Então, Keila, eu te dou todo o apoio, vai atrás dos seus direitos, não é fácil realmente, nenhuma criança deveria passar por isso nunca. Então, muitos conseguem passar e saírem sem maiores marcas, outros não, mas no geral o bullying ele não deveria existir para ninguém e de nenhuma forma, por nenhum motivo. Então, gente, fiquem atentos às vezes, se vocês notarem que alguém está sofrendo bullying, tentem ajudar também, sejam solidários, estendam a mão e tentem evitar isso, porque às vezes se você fala, se você não se cala diante do bullying, você pode estar evitando alguma coisa muito pior lá na frente para alguém, ou para várias pessoas também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fica a dica: o bullying não é legal, tá? Um beijo, tchau!